Resolvendo uma questãozinha de progressão aritmética, uma questão muito bacana para você dar aquela revisada nos conceitos chaves de PA, da banca Fundação Getúlio Vargas, aquela faculdade que eu tenho certeza que muitas pessoas gostariam de ingressar. Vamos lá, FGV. Carlos tem 8 anos de idade. Ele é um aluno brilhante, porém comportou-se mal na aula. A professora mandou calcular a soma dos 1000 primeiros números ímpares. Carlos resolveu o problema em 2 minutos. O Carlos é um cara inteligente, é um cara impressionante, né? Deixando a professora impressionada. A resposta correta encontrada por Carlos foi... Ou seja, o exercício deu todo esse salto aqui para falar, mano, qual que é a soma dos 1000 primeiros números ímpares? E por incrível que pareça, sim, essa é uma questão de progressão aritmética. Vamos lá, vamos revisar algumas coisas que a gente precisa para resolver essa questão. Nós vamos precisar, basicamente, da noção do que é uma progressão aritmética, dos seus componentes básicos, mas também de duas fórmulas específicas que a gente usa na resolução. Vamos lá, a primeira delas é a soma dos n termos de uma progressão aritmética. Essa soma ela é dada pela fórmula A1, que é o primeiro termo, somado com o AN, que é o enésimo termo da progressão, multiplicado pelo n dividido por 2. No caso, a gente quer a soma dos 1000 primeiros, então, naturalmente, a gente substituiria aonde tem n por 1000, beleza? Bom, além disso, o que a gente vai precisar para resolver essa questão? A fórmula do AN. Porque, pensa comigo, se eu substituir o n aqui em todos os lugares da minha fórmula por 1000, eu vou ter a soma dos 1000 primeiros termos vai ser igual a 1 mais o A1000, que eu não sei quanto que vale, vezes 1000 dividido por 2. Então, necessariamente, eu vou precisar saber quanto vale o A1000, beleza? E a gente tem uma fórmula para calcular isso. O AN vai ser o primeiro termo, somado com n menos 1, multiplicado por R. Se você estudou progressão aritmética, você já sabe que esse R aqui significa razão. E o que é a razão de uma PA? Para você aí que tá perdidão, cara, eu coloquei essas fórmulas aqui, você tá meio... não tá entendendo direito o que tá acontecendo? Uma progressão aritmética, ela é uma sequência em que sempre a soma de um termo pelo seu... na realidade, perdão, a PA, ela é uma sequência nesse formato aqui, ó, em que eu tenho, por exemplo, um primeiro número, aí depois eu vou ter um segundo número, um terceiro número e assim por diante. E o que acontece? Esse tipo de progressão, eu sempre tenho uma soma de um termo para o outro que é constante. Então, por exemplo, nesse caso, do 1 para o 2, eu somei 1. Do 2 para o 3, eu vou somar 1 também. Então, o próximo termo da sequência seria o 3 mais 1, que seria o 4 e assim por diante. Então, eu estou sempre somando um número e esse número, no caso aqui é 1, é chamado de razão na progressão aritmética. Beleza? Só uma revisãozinha rápida. E aí o que acontece? A gente pode naturalmente combinar essas duas fórmulas. Aonde está escrito então AN nessa primeira fórmula, eu vou substituir por A1 mais N menos 1 vezes a razão. Eu não estou demonstrando essas fórmulas porque não cabe no intuito desse vídeo. Nós podemos fazer uma outra aula aqui para vocês, uma aula gratuita, fazendo as demonstrações. Caso vocês queiram, escrevam aí nos comentários, tá? Eu quero as demonstrações. Se você não estiver muito interessado, não tem problema também, eu vou usar a fórmula aqui que vai dar certo, beleza? Então vamos lá, ó, a soma dos n primeiros termos, então vai ser o A1 somado com qual que é o nosso AN? AN é essa bodega toda aqui, ó. Então vamos substituir aonde tem AN por aquele negócio ali, que vai ser A1 mais N menos 1 multiplicado pela razão, esse aqui é o nosso AN, vezes o N dividido por 2, beleza? Então tá, a soma dos primeiros termos, então, dos N primeiros termos da PA vai ser igual a 1 mais A1, isso aqui é a mesma coisa que 2A1, beleza? Isso aqui eu estou somando com N menos 1 vezes a razão. Aqui eu coloquei R, né? Mas na realidade era para ser 1. Perdão. Aqui, ó. Beleza. Isso eu estou multiplicando por N dividido por 2. Tá, agora nós não podemos melhorar mais do que isso aqui. E aí a gente tem que entender agora o que é essa nossa sequência dos 1000 primeiros números ímpares. Qual que é o primeiro número natural e ímpar? Vamos lá, vamos ver se você sabe. Esse é o número 1, tá? Esse é o número 1, isso aqui a gente precisava saber para resolver essa questão. O primeiro número natural ímpar é o 1. Depois a gente tem o 3. Depois a gente tem o 5. Depois a gente tem o 7. Depois nós temos o 9. E assim sucessivamente, até chegar num determinado número, que no caso que é o que ele quer aqui, que é o nosso A1000, beleza? Então, olha que coisa interessante. Aqui, esse número é o primeiro termo, então é o A1. O número 1 é o nosso A1. E aí a gente precisa descobrir quanto que vale, né, esse A1000, e a gente já colocou e já fez isso aqui na nossa fórmula, substituindo justamente o valor da fórmula do AN, que é o termo genérico, em cima da fórmula da soma. Então, a gente precisa agora somente
substituir o valor de n nessa fórmula e o valor de A1 para que nós achemos finalmente a soma dos termos dessa progressão aritmética. Então, já que nós entendemos que a progressão que nós temos é 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante, o que acontece? Naturalmente, a razão dessa progressão aritmética, ó, como a gente pode ver daqui para cá, é 2. Porque de 1 para 3, a gente soma 2. De 3 para 5, a gente soma 2 também. De 5 para 7, a gente soma 2 também. De 7 para 9, a gente soma 2 também. Isso aqui é similar a se fosse a soma dos primeiros números pares, por conta do seguinte, ó, os números pares, a gente sairia do 0, iria para o 2, iria para o 4 e assim sucessivamente. Então, necessariamente, nesse caso também, a gente somaria 2, a gente estaria somando 2 e assim sucessivamente, beleza? Então essas coisas aqui são similares e eu acho bacana colocar essas curiosidades para vocês, eu acho que engrandece a nossa aula. Vamos lá então, vamos fazer a substituição aqui da nossa fórmula sobre a progressão aritmética na soma dos 1000 primeiros termos. Então a gente quer a soma dos 1000 primeiros termos dessa progressão. Isso aqui vai ser igual então a 2 vezes o primeiro termo que é 1, então a gente multiplica o 2 por 1, e a gente vai somar com n menos 1. 1000 menos 1 vai dar 999, que eu vou multiplicar, efetuar a multiplicação pela minha razão. Nesse caso, a razão é 2, porque é o número que a gente está sempre somando para passar de um termo para outro. Então, 999 vezes 2, multiplicado pelo quê? O n, que é 1000, beleza? Dividido por 2. 1000 dividido por 2. Aqui direto, eu já vou colocar que 1000 dividido por 2 vai dar 500, beleza? A gente não precisa fazer coisas complicadas, não precisamos complicar a nossa vida. Então tá, a soma dos 1000 primeiros termos vai ser o quê? Ali dentro a gente vai ter 2 vezes 1 que dá 2, mais. Agora, 999 vezes 2, vamos pensar o seguinte. Vamos facilitar a nossa vida aqui sem usar uma calculadora. 999, você concorda comigo que é a mesma coisa que 1000 menos 1? Então o que a gente vai fazer? Ó, eu vou pegar 2 e vou multiplicar agora não por 999, mas por 1000 menos 1, que é a mesma coisa. Porque aqui ó, eu posso aplicar a propriedade distributiva e a conta fica muito mais simples. Porque 2 vezes 1000 é 2000, simplesmente. E 2 vezes 1 vai dar 2. Então vai ficar 2000 menos 2. 2000 menos 2 é 1998. Muito mais fácil do que se a gente tivesse que ficar pegando uma bendita de uma calculadora. Tá? Então 1998 vezes 500. Então aqui a soma dos 1000 primeiros termos vai ser igual a 2 mais 1998 vai dar simplesmente 2000 vezes 500. Aqui, ó, para a gente efetuar essa conta com uma rapidez um pouco maior, o que eu posso fazer? Você concorda que 2000 é a mesma coisa que 2 vezes 1000? E você concorda que 500 é a mesma coisa que 5 vezes 100? O que eu vou fazer aqui agora? Para facilitar a nossa vida? Eu vou reordenar, já que a multiplicação ela tem aquela propriedade em que a ordem dos seus fatores não altera o resultado final. Eu posso modelar essa nossa multiplicação pelo seguinte. Ó, eu posso colocar aqui na frente primeiro o 2 vezes 5 e depois multiplicar tudo isso aqui por 1000 vezes 100. Por que eu fiz isso? Porque fica muito mais fácil fazer 2 vezes 5 e depois multiplicar 1000 vezes 100 do que fazer necessariamente 2000 vezes 500. 2 vezes 5 vai dar 10 e aqui a gente vai ter 1000 vezes 100, então simplesmente vai ficar com 100.000. Né? A gente tem 3 zeros do 1000 mais 2 zeros do 100. Agora, então, a gente vai descobrir que a soma desses 1000 primeiros números ímpares vai ser 10 vezes 100.000, que necessariamente vai ter que dar para a gente 1 milhão. Ou seja, 1 com 6 zeros. Resposta correta, portanto, dessa questãozinha da Fundação Getúlio Vargas, letra C. Beleza? Espero do fundo do meu coração que você tenha curtido essa aula. Se você curtiu, manda aí um comentário, manda aí um like, se inscreva aqui no canal também. E, obviamente, nos siga lá no Instagram, @naudivida_por0. Se você quer ter um contato mais direto comigo, eu tô sempre abrindo caixinha de perguntas, vocês estão sempre mandando coisa para mim, mandando coisa no direct. E eu respondo vocês e todo mundo sai feliz, beleza? Valeu, falou, fui, até a próxima aula.